Quantos dizem amém? Nesses dias, Deus está chamando você para viver dias de prosperidade, dias de sucesso no seu trabalho, dias de sucesso em cada área da sua vida. Mas o que nos impede de viver isso é a famosa ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos chama e Ele nos dá palavras proféticas, Ele profetiza sobre nós, Ele nos dá promessas, mas aí quando nós vemos ali o menor problema, aí nós já desistimos, nós já pensamos, é muito difícil. Todas as vezes que Deus ele fala com você, você pode notar, todas as vezes que Deus falar com você, imediatamente, parece que de imediato, já vem uma circunstância para poder te abater, para te abalar. Já aconteceu isso com alguém aqui? Já aconteceu com você? Levanta a mão, só para ver que eu não estou sozinho. Não acontece? Mas é exatamente por isso. É porque Deus ele te chama para você, vamos dizer assim, que a palavra de Deus ela é o suprimento para que você se torne inabalável. Vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. A palavra de Deus é o suprimento para você se tornar inabalável. É por isso que as circunstâncias vêm para te abalar. Elas vêm para poder, entornar o caldo. Para entornar. Deus não quer quebrar você, mas só que tem coisas que vão abalar a sua estrutura. Vão abalar a sua estrutura emocional, vão abalar a sua estrutura física, sua estrutura psicológica. Mas Deus não dá fardo nenhum, fardo maior do que o que você consiga suportar. Então, se ao mesmo tempo você está sendo abalado, Deus está sustentando você e falando, não tema, porque eu sou com você. Não tema, porque eu estou com você todos os dias da sua vida. Todos os dias. Antes de Jesus subir, antes dele ser assunto aos céus e se assentar à destra de Deus, ele falou, olha, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Por que que o Senhor ele disse isso? Porque ele sabia que quando os discípulos vissem Jesus subindo, eles imediatamente se sentiriam sozinhos. Porque você imagina, passar 3 anos e meio com o autor e consumador da fé deles. 3 anos e meio, você vivendo lado a lado com o seu Criador, com o seu Pai que te ama. E depois Jesus simplesmente sobe e desaparece. Jesus, eu acredito, ele já se manifestou fisicamente para muitas pessoas. Eu acredito nisso. Mas só que, para nós, aos nossos olhos naturais, Jesus hoje ele está invisível. Ele mora em nós, mas ele está sentado à destra de Deus. E aí ele disse, olha, eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida. Para quê? Para que os apóstolos entendessem e se firmassem em sua palavra. Todas as vezes que Deus ele quiser que você faça algo, ele vai te dar uma palavra para te sustentar. Ele vai te dar uma palavra para ser base na sua vida, base no seu ministério. O apóstolo Pedro, antes dele ser o apóstolo, dele ser aquele que pregou para multidões, ser aquele que pregou e teve a conversão de 3.000 num dia só, ele precisou receber uma palavra. Jesus disse para ele, olha, tu és Pedro, você é Pedro. Antes ele era só o nome dele era Simão, você se lembra disso? O nome de Pedro era Simão, mas depois o nome dele se transformou em Pedro. Ele era Simão Pedro. Sabe o que Simão significa? Simão é como se fosse feno. É uma coisa que é abalável, é destrutível. Agora, o que significa Pedro? Literalmente a rocha. Você não vê a rocha, você não vê montanhas sendo desabadas. Você não vê rochas sendo destruídas naturalmente. Deus estava falando, o Senhor estava falando com o apóstolo Pedro naquele momento. Olha, antes você era alguém abalável. Agora eu estou transformando você em alguém inabalável. A palavra de Deus se transformou em algo sustentável. A palavra de Deus estava sustentando a vida de Pedro. Porque antes ele era alguém que vivia o tempo todo num emaranhado de emoções. Ele era alguém que as emoções de Pedro elas flutuavam de uma forma muito rápida. Flutuavam assim de uma forma sobrenatural. Então Deus precisou transformar a natureza dele. E Deus quer transformar a sua natureza nesses dias. Se antes você era alguém que tinha o hábito de viver ansioso, Deus quer que você tenha o hábito de viver em paz. Deus quer mudar os seus hábitos nesses dias. Né? Agora, nunca pense
que o descanso de Deus é a mesma coisa que a passividade, porque existe uma grande diferença. Certa vez, o Altman ele disse: faça tudo, olha, ore, né, faça tudo como se dependesse de você. Então trabalhe como se dependesse de você, como se o sustento dependesse do seu braço. Mas ore sabendo que tudo depende de Deus. Então quando você está no seu trabalho, você vai trabalhar, você vai desempenhar o que você precisa desempenhar. Mas, em contrapartida, você sabe que a sua provisão não está na força do seu braço, mas está nos braços de Deus. A sua provisão, o seu sustento está no Senhor. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus chamou você e Ele vai te sustentar. A palavra de Deus é que vai sustentar você. Agora, eu queria que você fosse comigo em Gênesis 6, verso 8. Gênesis 6, 8 fala a respeito da primeira menção da graça de Deus. A graça, ela significa tudo para quem não merece nada. Ela é um favor imerecido. Essa é a graça de Deus. Agora olha o que a Bíblia fala. Gênesis capítulo 6, verso de número 8. A Bíblia fala que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqueles ali eram dias onde a maldade do homem subia até os céus. A maldade do homem era algo inacreditável. Mas aí chegou um momento em que um homem encontrou graça diante de Deus. Esse homem era chamado de Noé. Você sabe o que Noé significa? Noé significa descanso. Sabe o que esse texto aqui está querendo dizer? Que o descanso encontrou graça diante de Deus. Sabe quando a graça de Deus vai se manifestar na sua vida? É quando você descansar. A graça de Deus não flui em uma mente conturbada. A graça de Deus não pode fluir em uma mente que está ansiosa, uma mente preocupada. A Bíblia diz que aos seus o Senhor dá enquanto trabalha. Isso. É isso? Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Então, quando você dorme, quando você descansa, quando você entrega nos braços de Deus, Ele trabalha por você. A Bíblia ela é muito enfática, ela é muito clara com relação a isso. Então, enquanto você não descansar, enquanto você não entregar nos braços de Deus, Ele não vai poder fazer nada. É por isso que a ansiedade impede o azeite de fluir. Você acha que é vontade de Deus que você viva no sofrimento que você vive, nessa área que você está vivendo? Você acha que é vontade de Deus? Sabe, as áreas onde você hoje está passando por problemas, são as áreas onde você ontem estava ansioso. E assim sucessivamente. Se você está ansioso por algo hoje, amanhã você vai ter algum problema. Você pode ter certeza. Vou aguardar. Agora, se você aprendeu a descansar, aí você pode ter certeza, Deus vai fazer por você. Primeiro nós precisamos descansar para que Deus possa mover. O Senhor ele nos chama para descansar. Quando nós descansamos, nós entregamos nos braços do Senhor. O descanso de Deus, ele está disponível para você nesses dias. O dinheiro pode estar faltando. Pode estar faltando tudo, mas não pode faltar o descanso. Porque se você descansa, a provisão vem. Se você descansa, o Senhor trabalha por você. Quando nós estamos no descanso, mais favor é acrescentado na nossa vida. Então, você imagina, aqui só para você entrar um pouquinho na história de Noé. Noé, ele era um cidadão que tinha pelo menos 500 anos. Talvez você está cansado com a sua idade, você está pensando, nossa, eu já estou chegando, a idade está chegando. Talvez você tenta fazer algo que antes você fazia naturalmente. Hoje você não consegue desempenhar com tanta facilidade. Agora imagina esse cidadão com 500 anos. E aí Deus ainda fala com ele, olha, Noé, faz o seguinte, constrói uma arca para mim. Construir o quê? Uma arca. Constrói uma arca para mim. Mas como assim, Deus, arca? Eu nem moro perto de rio, não moro perto do mar. Estou no miolo aqui de lugar nenhum. Não tem lugar nenhum para eu poder andar. Nem de barco aqui não tem. Não tem lugar para pescar, eu vou construir uma arca. Agora, você acha que é fácil construir uma arca?
Na época não tinha YouTube para ele poder ver os vídeos. Então ele tinha que dar o jeito dele. Né? Mas aí a Bíblia fala o seguinte, que Noé achou graça diante de Deus. Noé, ele não tinha uma planta para poder saber aonde que ele ia fazer a construção, como que ele começava. Ninguém nunca tinha feito uma arca antes. Mas a Bíblia fala que a graça de Deus foi com Noé. A graça de Deus foi o que supriu ele. Agora você imagina o esforço que ele tinha que fazer para construir aquela arca, para poder pegar, aliás, a madeira, para ele poder bater os pregos, para ele poder juntar todas as coisas. Imagina o esforço que ele teve que fazer para construir um navio daquele tamanho. Era quase um transatlântico. Imagina ele só com a família dele. É necessário graça de Deus. Um homem de 500 anos, eu enfatizo mais uma vez, para te dizer que não importa o que Deus falou para você, Ele vai realizar. Ele mesmo vai fazer na sua vida. Não importa o que Ele falou com você, talvez, e com certeza vai ser impossível de você realizar. Com certeza vai ser impossível, porque Deus ele só chama você para viver e fazer coisas impossíveis. O que é impossível para nós é possível para Deus. O que é impossível para você, para o seu braço, é possível para Deus. O que era impossível para Noé se tornou algo fácil para Deus. Porque o que vai ser difícil para o Senhor? Já dizia Jeremias. Então, o favor de Deus é acrescentado quando você entende que a preocupação não vai resolver nada na sua vida. Então, quando a preocupação e a ansiedade vão embora, o favor de Deus entra na jogada. O favor de Deus se manifesta. Agora, vai comigo lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, verso 2 ao 3. A Bíblia fala que, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, ele descansou. E nesse dia, toda a sua obra que tinha feito, descansou de tudo. E ele abençoou, né, o sétimo dia e o santificou. Essa aqui é a primeira versão, a primeira vez que a palavra santificar é descrita na Bíblia. A primeira vez que Deus santifica algo. Aqui, ele santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Olha o que esse texto está querendo dizer. Ele está colocando no mesmo nível. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você descansa, você se torna mais santo. Você entendeu? Vou falar de novo para você entender. A santidade, quantos aqui querem ser santos diante de Deus? Quantos aqui querem ser consagrados diante de Deus? Você quer viver uma vida consagrada? Sim ou não? Sim ou não? Está cansado, gente? Fala, eu quero. É isso. Fala. Se você quiser viver uma vida de santidade, tem uma vida de descanso. Porque os dois estão atrelados. Uma pessoa que está atribulada, angustiada e ansiosa, não vai conseguir viver uma vida uma vida de santidade. Ele o tempo todo vai meter os pés pelas mãos. Você sabe o que santidade significa? Significa consagração, separação. Você foi separado por Deus. Você estava lá no mundo. Você estava sujo com seus pecados. Deus limpou você com sangue. Deus redimiu você, Ele resgatou você do império das trevas. Ele te trouxe para que você possa fazer a vontade dEle. Mas como que Deus faz isso? Ele precisa que você, quando Deus faz isso tudo por você, Ele faz isso para te separar, para te consagrar, para te santificar. Mas quando que você permanece nessa consagração? É quando você descansa. Porque se você fica ansioso pela sua vida, é porque você não entendeu a obra da redenção. É porque você não entendeu a obra do sangue de Jesus. Porque a obra do sangue de Jesus é uma obra completa. Aqui o texto está dizendo o seguinte, olha, o Senhor aqui está falando o seguinte, ele descansou e depois ele santificou o sétimo dia, porque ele descansou naquele dia. O descanso, ele é tão sério que ele foi parar até mesmo nos 10 mandamentos. Você lembra disso? O Senhor, ele colocou lá, você vai santificar, você vai separar o sábado. E era tão sério o negócio, que se alguém burlasse essa regra de descansar no sábado, essa pessoa morria. Teve um camarada, ele não tinha entendido muito bem a conversa, ele decidiu que ele tinha que apanhar umas lenhas e levar para outro determinado lugar. Ele estava na fazendinha dele, estava no lugar dele. Ele pegou a lenha
e levou para outro lugar. Ele foi apedrejado porque não descansou. De tão sério que é a questão de descansar. Mas sabe o que esse texto está querendo dizer para nós? É que todas as vezes que você vive ansioso e angustiado, você experimenta de morte espiritual na sua vida. Forte, né? Se você vive ansioso e angustiado, você vai viver uma vida de morte nessa área que você está ansioso. Não vai florescer. Não vai frutificar. Deus chamou você para florescer, frutificar, prosperar a 30, a 60 e a 100 por um. Mas se você vive angustiado e ansioso, não vai florescer. Não vai ter crescimento, não vai ter fruto. Não tem crescimento. Então é por isso que Deus ele chama você para descansar. Agora, por que Deus descansou? A pergunta dos kids. Por que Deus descansou? Deus não é Deus? Deus ele cansa de alguma coisa? A Bíblia fala em Isaías 40 que o Senhor ele não se cansa, ele não se fatiga, ele não descansa, ele não cochila, ele não precisa dormir. Mas por que Deus descansou? É porque a obra estava completa. Por que você descansa? É porque a obra já foi concluída na cruz do Calvário. A obra já está completa. Deus te chamou para poder te envolver numa obra que já está completa. Ele não chamou você para começar nada. Ele te chamou para poder entender e desfrutar daquilo que ele mesmo fez. Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Israel naqueles dias, eles descansavam depois de uma semana inteira de trabalho. Depois de uma semana inteira, ali onde eles trabalhavam, onde eles corriam atrás. Aí no sétimo dia, lá no sábado, eles experimentavam o descanso. Agora, por que nós nesses dias descansamos antes? É porque a obra já está feita. Eu não preciso trabalhar para descansar. Eu descanso. É por isso que eu trabalho. A minha vida é uma vida de descanso. Se você quer trabalhar, trabalha no descanso. Se você quer viver uma vida abençoada no seu casamento, entre nesse descanso. O povo de Israel, naqueles dias, eles santificavam o sábado. Agora, nesses dias, nós separamos o domingo. Então, quando você está aqui no domingo, você está aqui no culto, você está santificando o seu primeiro dia. Você está entregando para Deus. Você está entregando para o Senhor. Por que nós entregamos o domingo? É porque Jesus, quando apareceu, quando ele ressuscitou, ele apareceu justamente no domingo. Ele apareceu no primeiro dia da semana. E é por isso que os apóstolos, eles sempre se reuniam no domingo. Por quê? Porque era o primeiro dia. Por que Jesus apareceu justamente no domingo? Para nos mostrar um padrão. Para nos mostrar qual é o padrão da nossa vida. Nós descansamos primeiro. A nossa vida, a nossa semana, ela tem que começar no descanso. Porque quando você descansa, todas as outras coisas vão fluir. Amém? O Salmo de número 110, verso 1, o Senhor ele disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O descanso, ele é uma atitude de fé. Quando nós lemos a palavra, a Bíblia fala que Jesus, ele está assentado à destra de Deus. E quando o Senhor, ele disse isso aqui, na verdade, era o Senhor Deus, Deus Pai, falando com Deus Filho, falando com Jesus. Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então, qual que é a atitude de Jesus nesses dias? Ele está sentado à destra do Pai. Ele está sentado porque existe descanso. O Senhor Jesus, ele descansou. Quando ele disse lá em João 19:30, está consumado, ele estava dizendo o seguinte: a obra está feita. Então, quando você experimenta do estar consumado na sua vida, aí você vai viver uma vida em paz. Você vai viver uma vida de descanso. Agora, por que Jesus descansou? Por que Jesus ele se assentou à destra de Deus? Ele sendo sacerdote, isso aqui é algo profético para nós nesses dias. No Velho Testamento, o sacerdote ele não podia se assentar. Existiam vários móveis no templo, mas não existia uma cadeira lá dentro. Existia mesa, existia o propiciatório, existia ali dentro do Santo dos Santos a Arca da Aliança, mas não tinha nenhuma cadeira. Apesar de ter pão na mesa, não tinha uma cadeira para se assentar. É porque naqueles dias a Bíblia fala que o sacerdote ele não conseguia concluir a obra. Então todos os dias ele tinha que sacrificar o altar. Ele tinha que trazer o sacrifício para que a obra continuasse sendo feita constantemente. Mas Hebreus 10, a Bíblia fala, ora, todo sacerdote, ele se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício.
que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à destra de Deus. Então, nesses dias, você pode se assentar à destra de Deus Pai e descansar, porque o Senhor é com você. O Senhor, Ele é com você. Agora, para a gente poder concluir, não está dando o meu horário. Hebreus 4, verso 11. Bom, coloca para a gente poder finalizar. Eu queria que você já ficasse de pé. Pode ficar de pé no seu lugar. Hebreus 4, verso 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Para que ninguém caia nessa desobediência. Qual a desobediência? De não descansar. Quando o Senhor chamou o povo do Egito, eles eram escravos. Eles tinham que fazer trabalhos braçais, eles viviam debaixo de muito sofrimento. O jugo sobre eles era muito pesado. E quando o Senhor chamou o povo do Egito, chamou eles para que eles pudessem entrar no descanso. Olha o que o texto está dizendo. Olha, se esforce para entrar naquele descanso. Mas por que para entrar no descanso? O texto tinha que falar que para entrar na terra prometida, não é? Porque Deus chamou o povo para entrar na terra prometida que mana leite e mel, não é isso? O povo foi chamado para desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Você foi chamado para desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Deus, Ele promete para você que o seu casamento vai manar leite e mel. Que a sua vida profissional vai manar leite e mel. Que a sua vida financeira vai jorrar leite e mel. O texto está dizendo isso. Mas esse é o descanso que Deus tem para você. Esse é o descanso. Agora, por que o povo não experimentou do que Deus tinha para eles? Porque o tempo todo viviam murmurando. Eles saíam do descanso constantemente. Qual que era o descanso? Era quando eles estavam durante o dia, existia uma coluna de fumaça, uma nuvem. À noite, eles tinham uma coluna de fogo que aquecia eles. Esse era o descanso. Era Deus dando tudo para eles. Eles tinham alimento diário. As roupas deles não se apodreciam. As roupas não rasgavam. E Deus chamou eles, além disso, em Deuteronômio 6. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor.
Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero